pessoal, bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui para mais uma videoaula, ainda na sequência de cinética química. E o objetivo da aula de hoje é a gente entender por que as reações químicas acontecem. Será que se tudo aquilo que eu misturar vai reagir? Nem sempre. Para que isso aconteça, para que uma reação química de fato aconteça, eu preciso satisfazer algumas condições. Então, uma das primeiras condições é seguindo a regra da teoria das colisões. O que é que significa dizer isso? A teoria das colisões é quando eu tenho dois reagentes e eles vão colidir para dar origem aos meus produtos, tá certo? Mas aí somente o fato de colidirem não significa dizer que vai haver reação. Eu preciso que algumas condições sejam satisfeitas. E a primeira condição que precisa ser satisfeita para que uma reação química venha a ocorrer de fato é a afinidade entre os reagentes, tá? Então, se eu tenho um exemplo aqui, ó, eu tenho o monóxido de carbono colidindo com o oxigênio e formando aí o dióxido de carbono, tá? Então, existe afinidade química entre os reagentes, consequentemente, a reação vai ocorrer, certo? Lembrando que não somente o fato de existir afinidade química entre os reagentes, a reação vai ocorrer. Eu preciso de alguns critérios sendo satisfeitos para que essa reação química de fato ocorra, tá? E o primeiro critério que nós estamos discutindo é a afinidade entre os reagentes. Primeiro ponto, precisa existir essa afinidade para que outros pontos sejam satisfeitos, tá? Então, o exemplo seguinte, eu tenho aqui o dióxido de carbono reagindo com o oxigênio. Essa reação não ocorre. Por quê? Porque não existe afinidade entre o oxigênio e o dióxido de carbono. Por quê? Se eu olhar aqui no primeiro caso, ó, se eu olhar para o NOx desse carbono, eu tenho um NOx de mais 2. Aqui, para o oxigênio, eu tenho NOx menos 2. Tá certo? Aqui, ó, eu tenho NOx mais 4. E aqui eu tenho NOx menos 2. Tá? Então, há uma diferença de NOx aqui que quando o produto formado aqui, eu não iria conseguir balancear essas cargas. Tá certo? Então, iria estar sobrando carga. Por quê? Porque aqui é 0, tá? E aqui eu vou conseguir satisfazer. Ok? Aqui eu teria mais 4 e aqui eu teria menos 2. Então, daria certo aqui porque eu tenho um total de cargas iguais, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu não satisfaria esses dois reagentes aqui, eles colidindo, ele não vai me dar um novo produto, tá certo? Então, não há afinidade nesses dois reagentes aqui. Consequentemente, essa reação não pode ocorrer. Esse segundo ponto é que deve existir o contato físico entre esses reagentes, tá certo? Além da afinidade química, o contato físico entre eles. E esse contato, ele vai me dar duas situações, onde eu vou ter essas colisões vão ser eficazes ou não eficazes, tá? Quando essas colisões não são eficazes, significa dizer que pode ocorrer duas situações. Ou não atingiu a energia necessária para o rompimento das ligações e a formação de um complexo ativado. O que é esse complexo ativado? É um composto intermediário que vai dar origem ao meu produto, tá? Sem a formação de um complexo ativado, eu não tenho uma reação química ocorrendo. Eu não posso ter a formação de um produto, tá? E outra situação é que essas energias, essas colisões podem ser eficazes e me dando assim uma reação em que eu vou ter, além da afinidade química, a geometria adequada, uma energia necessária para que ocorra o rompimento das ligações, a formação do meu complexo intermediário, que nós chamamos de complexo ativado, e a formação desses produtos, tá? Então, vou colocar um exemplo aqui de o que seria uma colisão eficaz. Então, eu tenho aqui simbolizando os dois elementos, duas moléculas, eles vão colidirem entre si, tá? A energia é suficiente, a orientação é adequada, eu tenho a formação do meu complexo ativado e, consequentemente, a formação dos meus produtos. Então, olha só, o que acontece aqui, pessoal? Esses dois rapazes vão colidirem. Se a orientação deles for adequada, como nós vimos aqui que for adequada e a energia é suficiente, há formação de um complexo intermediário que nós chamamos de complexo ativado. Nesse complexo ativado, simultaneamente, essas ligações aqui vão se quebrarem e essas ligações aqui vão ser formadas, tá? Então, esse complexo ativado, que é um composto de transição, é um composto intermediário, ele contém uma alta energia. Após essas ligações serem rompidas e as novas ligações serem formadas, aí eu tenho a formação do meu produto, tá certo? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma
de uma geometria que é favorável e que tem uma energia suficiente capaz de romper as ligações. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo em que eu teria uma geometria desfavorável. Tá? Nesse caso aqui, ó, houve a colisão, a geometria é favorável, porém a energia é insuficiente para a formação do complexo ativado. Tá? Então, para eu ter essa reação aqui, ó, eu teria que ter o rompimento dessas ligações e a formação dessa ligação aqui. Ó. Tá? Isso aqui ocorre simultaneamente com a formação do meu complexo ativado. Então, o que aconteceu? Eles colidiram, tá? No momento que estava formando o complexo ativado, a energia era insuficiente e eles se afastaram, dando origem aos elementos iniciais. Então, a reação não ocorreu. Apesar da geometria estar sendo favorável, tá? Eles colidiram aqui, ó, lateralmente, tá? Foi favorável, mas infelizmente a energia não foi suficiente para o rompimento das ligações. Agora um exemplo de uma geometria desfavorável. Então, olha só. Eu tenho aqui a colisão entre os dois, a energia é suficiente, vocês perceberam aqui a vibração dos compostos, mas aí a geometria não foi favorável, porque esse aqui colidiu frontalmente com uma molécula colidiu frontalmente com a outra. Então, a orientação é inadequada. Então, na formação do complexo ativado, eu poderia até, como a energia foi suficiente, eu poderia até formar esse composto aqui, ó, quebrar essa ligação e formar esse composto aqui. Mas aí sobraria esse átomo e sobraria esse átomo aqui, tá? Então, o que aconteceu? Eles se afastaram porque a orientação não foi adequada para que a reação, de fato, se processasse, tá? Então, terceiro ponto, como condição para que uma reação química aconteça, é a energia mínima para que os reagentes reajam entre si. Essa energia mínima nós chamamos de energia de ativação. Essa energia é a energia necessária para que a reação se processe, eu tenha a formação do meu complexo ativado e aí sim essa reação tome seu rumo normal. Tá? É importante lembrar que quanto maior a energia de ativação, mais lenta é essa reação. Tá? Então, coloquei uma reação aqui, em que eu tenho duas moléculas de HI colidindo entre si, formando o hidrogênio gasoso e o outro gasoso, certo? Graficamente, eu teria isso aqui. Teria os meus dois reagentes, minhas duas moléculas reagentes. O que é que vai acontecer aqui? Essas moléculas vão colidirem. Ao colidirem, eu vou ter um aumento da minha energia, tá? Aqui eu vou ter a formação do meu complexo ativado, tá? A formação desse complexo ativado é um composto de transição, como eu falei anteriormente, em que as ligações serão rompidas e novas ligações serão formadas, né? Simultaneamente, tá? Aqui, eu teria essa diferença de energia aqui, é o que nós chamamos de energia de ativação. O que é essa energia de ativação? É a energia necessária para a formação do complexo ativado. Tá? Então, corrigindo alguns conceitos que a gente encontra por aí. A energia de ativação não é a energia mínima necessária. Não está errado, na verdade. Mas é a energia para a formação do complexo ativado. Tá? Então, a energia de ativação é a energia para a formação do complexo ativado. Tá? Então, se não houver essa energia, não há formação do complexo ativado. Consequentemente, não há formação de produto. Tá certo? Então, olha só, quanto é que seria a energia de ativação aqui? Ó? A energia de ativação nada mais é do que a diferença entre a quantidade de energia dos reagentes e a energia do complexo ativado. Quanto é a energia do complexo ativado? 200 kJ. Quanto seria a energia de ativação? 100 kJ. Tá certo? Então, mais um conceito aí que vocês precisam entender, que se cair na prova, vocês não vão errar. Energia de ativação é essa diferença aqui entre a energia dos reagentes e a energia do complexo ativado. Energia do complexo ativado é a energia no ponto mais alto da reação. E quem é que fornece essa energia de ativação? Essa energia de ativação é energia absorvida. Então, eu preciso fornecer para o meu sistema essa energia para que a reação se inicie. Tá bom? Vocês podem ser surpreendidos da seguinte maneira ainda. Vocês podem encontrar esse gráfico aqui, em que você tem dois picos. Vamos supor que eu tenho alguns reagentes aqui. Vamos supor que eu tenho aqui A, aqui eu tenho B e aqui eu tenho C, tá? Então, olha só,
Daqui para cá, eu tenho a primeira energia de ativação, que eu vou chamar de EA1. Daqui para cá, eu tenho a minha segunda energia de ativação, tá? E por que eu tenho 2 montes? É porque essa reação aqui ela está se processando em 2 etapas. Então, como é que se processa aqui? Eu tenho A sendo convertido em B e depois eu tenho B sendo convertido em C, tá certo? Então, essa reação seria em 2 etapas. Se eu fizer aqui de forma normal, eu teria B sendo formado em C, tá certo? Então, essa reação se processa em 2 etapas, consequentemente eu tenho 2 energias de ativação, tá? E essa diferença aqui, ó, essa diferença aqui é o que nós chamamos de delta H, tá certo? Como a entalpia aqui para o reagente B, aqui eu tenho o reagente B e aqui eu tenho o reagente C. Como a variação de entalpia do reagente B para o produto C é maior, eu tenho aqui um processo endotérmico. Aqui da mesma maneira, essa diferença aqui, ó, a diferença de energia dos produtos e reagentes, eu tenho o ΔH. Como a entalpia dos produtos aqui, como a entalpia do produto B é maior em relação ao produto A, esse processo aqui também é endotérmico, certo? Agora vamos supor o seguinte, vamos supor que essa reação ela viria até aqui, ó. A diferença de entalpia seria essa, tá certo? Eu teria essa diferença de entalpia aqui, ó. Então, aqui seria um processo exotérmico. Então, a etapa 2 seria um processo exotérmico, tá bom? Então, vocês podem ser surpreendidos dessa maneira aí. Um gráfico em que eu tenho 2 montes. Então, cada ponto desse aqui, cada montezinho desse aqui, é uma energia de ativação, é uma etapa da reação, tá? E ainda vocês podem ser surpreendidos da seguinte maneira, com os 2 tipos de gráfico. No primeiro gráfico, eu tenho um gráfico de uma reação exotérmica, tá? Olha aqui, ó. A diferença da energia dos reagentes e do complexo ativado é minha energia de ativação, tá? A diferença entre a entalpia dos produtos e dos reagentes, eu tenho o meu ΔH, tá certo? Aqui a energia do complexo ativado, para uma reação exotérmica, a entalpia dos produtos será sempre menor, porque eu vou estar liberando essa energia aí. Já para um processo endotérmico, a entalpia dos produtos será sempre maior, porque o meu ΔH, nesse caso, será maior do que zero. E no caso anterior, o ΔH será menor que zero. Então, como é que eu calculo essa energia de ativação? A energia de ativação vai ser a diferença entre o complexo ativado e a energia dos reagentes, tá? Esse é aqui, como eu já falei para você, é a minha energia de ativação, e a energia do complexo ativado é a energia 2, né? Que é a segunda energia, em que é a energia do complexo ativado, tá certo? Olha só, vamos supor o seguinte aqui, ó. Vamos pegar uma situação hipotética aqui. Vamos supor que eu tenho o carbono, vamos supor que nesse caso aqui, ó, eu tenho o carbono e oxigênio, tá? E aqui formando o CO2. O que acontece aqui, pessoal? Vamos supor o seguinte, lá quando você vai acender a churrasqueira, o que você faz? Você coloca o fósforo, coloca o carvão, né? Risca o fósforo, joga no carvão, mas ele não vai pegar. Por quê? Porque você precisa fornecer energia para o carvão para que essa reação aconteça. Então, o que você faz? Você molha o carvão com álcool, aí de longe você risca o fósforo, joga, o álcool entra em combustão, libera energia, essa energia é mandada para o carbono, tá certo? O carbono absorve essa energia, é a energia de ativação e a reação começa a se processar, tá certo? Então, a energia de ativação é a energia que você fornece, é uma energia que você vai bancar para que a reação aconteça, tudo bem? Então, pessoal, essa foi mais uma aula de cinética química, tá? Hoje nós aprendemos sobre a teoria das colisões, por que as reações químicas ocorrem. Se você gostou dessa videoaula, se essa videoaula te ajudou a tirar algumas dúvidas que ainda restavam das suas aulas no colégio, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos para que eles também tirem suas dúvidas. Isso ajuda a gente a continuar produzindo material de boa qualidade de forma gratuita, tá bom? Então, abraços e até uma próxima oportunidade.